Bom dia! E aí, mulherada? Bom dia! Vamos continuar a semana aí, aprendendo mais sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde, para a gente poder se cuidar melhor. Bom dia, bom dia! Fazendo um resumão aí, né? Essa semana eu tô fazendo algumas lives com o tema da imunidade, com o tema sobre imunidade. E como que essa imunidade está relacionada com toda a parte do nosso sistema gastrointestinal, todo o sistema digestivo, né? Como que a gente pode fazer para aumentar essa imunidade? Então, essa semana o tema é imunidade. Na terça-feira eu expliquei como funciona o nosso sistema imune, que eu sempre falo que ele funciona como se fosse um exército mesmo. Eu acho que fica muito fácil da gente entender e valorizar nosso sistema imunológico. Se a gente imaginar que tem vários soldadinhos lá dentro, várias frentes, várias linhas de defesa, com muita estratégia, muita inteligência para cuidar, né, para nos proteger e para atacar agentes inimigos quando invadir nosso corpo. Então o sistema imunológico ele é muito importante e na terça-feira eu expliquei bastante sobre isso. Ontem eu falei comecei a falar sobre a digestão, né, a importância dessa digestão para para toda a nossa saúde, para evitar. A digestão é muito importante, gente, porque quando a gente digere bem, a gente realmente se nutre, em primeiro lugar, né? Então é a base. Quando a gente está bem nutrida, a gente está realmente fortalecendo a nossa imunidade, aumentando a nossa imunidade, aumentando toda a capacidade do nosso corpo de realizar todos os processos que ele precisa, enzimáticos, metabólicos, né? Todos os processos químicos lá dentro do nosso corpo. É muito necessário a gente ter uma boa nutrição para que tudo aconteça direitinho, né? Então, a alimentação, a boa digestão, em primeiro lugar, é muito importante por causa disso. E segundo lugar, porque quando a gente digere bem, a gente não está formando toxinas no nosso corpo, a gente não está se intoxicando. Quando a gente não digere bem, tudo aquilo que não foi bem digerido e não conseguiu ser eliminado pelo nosso corpo, seja pelo intestino ou seja depois no processo de detoxificação do fígado, tudo que não conseguiu ser eliminado vai virar toxina dentro do corpo. E essas toxinas, né, são um princípio ali de inflamações, de desequilíbrio, de alteração celular, de envelhecimento precoce. Então tem toda uma alteração aí, né, se a gente não digere bem, tem todo um desequilíbrio de tudo que vocês podem imaginar, inclusive do sistema imunológico, tá? E aí hoje eu vou falar bastante sobre o intestino, porque o intestino ele tem um papel fundamental na sua saúde. Na sua saúde, vocês nem imaginam, na saúde em geral mesmo. Vamos falar de sistema de nervoso. A gente está falando que a gente precisa ter saúde de intestino, sistemas hormônios, a gente precisa ter uma saúde boa do intestino, a própria imunidade, né? A gente precisa ter um bom equilíbrio intestinal, uma boa flora intestinal trabalhando a nosso favor. Então o intestino, gente, ele é muito mais importante do que vocês imaginam para toda a nossa saúde. Inclusive, né, no meu tratamento ortomolecular, eu vou falar mais sobre ele amanhã, uma das primeiras coisas que a gente olha e que a gente cuida para resolver qualquer tipo de problema, qualquer tipo de desequilíbrio é através do intestino. A gente começa pelo intestino, olhando, cuidando ali, né, de vermezinhos e etc. Mas eu vou falar mais sobre a ortomolecular amanhã, ok? Hoje eu vou me aprofundar aí nesse tema tão maravilhoso que eu gosto tanto. Bom dia, bom dia. Então, gente, o que acontece, né? Muita gente já fala que a gente mal pensa por conta própria. Muitos dos nossos pensamentos, sentimentos ali vêm de vários serzinhos, micro-organismos que vivem dentro da gente e que fazem toda uma comunicação ali com o nosso sistema nervoso, com o nosso cérebro, né? E é o que também influencia nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos. A gente é um ser muito complexo, como eu vivo falando, né? Tem muita coisa aqui dentro, mais do que a gente imagina. Então, se a gente pensar nessa maneira holística que eu gosto sempre de falar com vocês, né? É como se fosse mesmo
do macro ao micro. O que é esse do macro ao micro? Pensa lá, né, no universo gigante, infinito ali, muito grande, cheio de estrelas, cheio de planetas, cheio de um monte de coisas, né? E aí a gente vai vindo para o micro, a gente, por exemplo, aprofunda lá no planeta Terra. Aí a gente vai, pensa como se você estivesse vindo mesmo de uma nave, né? Você vai chegando no planeta Terra, aí você vai vendo lá toda uma vegetação, uma floresta, aí você vai entrando um pouquinho mais, você vai começando a ver casinhas, aí você vai entrando um pouquinho mais, você vai começando a ver pessoas, e aí você vai aprofundando mais, você vai vendo ali, né, bichinhos, depois se você aprofundar mais, você vai ver formiguinha, você vai ver peixinho dentro do rio, então você vai aprofundando, quanto mais a gente vai entrando do macro para o micro, mais coisas a gente vai vendo, e mais a gente percebe que existe muita vida que a gente não vê, mas que está aí, está interferindo em toda a comunicação, né, universal. E com a gente, se a gente for pensar micro, né, nós somos o micro do macrocosmos, mas nós somos o macro de um micro que tem uma população gigante dentro da gente que a gente nem imagina, né? É realmente uma população de pequenos serizinhos que são as bactérias. E elas fazem ali o habitat delas e elas são extremamente essenciais para a nossa saúde. Elas são extremamente necessárias, elas fazem toda uma composição ali do nosso intestino principalmente, mas a gente tem várias bactérias, né? Se a gente estiver saudável, várias bactérias boas e que nos ajudam na boca, na vagina, né? Então a gente tem alguns canais aí, geralmente um pouquinho, né, levemente mais ácidos, que tem toda essa composição aí, né, desse universo de pequenos serizinhos. E principalmente esses seres habitam mesmo ali no nosso intestino. Então é como se fosse uma população, né, de um planeta. Você é o planeta, você é o universo desses pequenos bichinhos. E eles são muito importantes para a sua sobrevivência. E você é muito importante para a sobrevivência deles. Por quê? Porque eles se alimentam de acordo com o que você vai dar para eles, né? Eles interagem de acordo com o que você também interage com o meio externo, de acordo com as suas emoções, de acordo com o seu comportamento, né? Então, esses pequenos seres dependem de você. E você depende da saúde desses pequenos seres, porque se eles não existirem, se morrer toda essa flora aí, você com certeza vai enfrentar um grande desequilíbrio na sua vida e na sua saúde, entende? Então, por isso que a gente tem que cuidar mesmo, né, e alimentar da melhor forma esses pequenos seres. E quem que são esses pequenos seres, né? São as bactérias. Aí tem gente que fala, nossa, né, mas bactéria, todo mundo fala que bactéria não é bom, a gente não pode ter bactéria, né? A gente vive aí, tem até o sistema imunológico para matar as bactérias mesmo, porque não é legal. Não, gente, o mundo, né, é feito de vários micro-organismos. Vários são patógenos e não são legais para o nosso corpo, mas vários são extremamente necessários para a saúde do nosso corpo. Elas têm uma função essencial em diversas coisas ali no intestino que eu vou falar para vocês hoje, né? Então, essas bactérias, elas precisam estar lá o tempo todo, né? Que a gente fala que é a flora intestinal, ou hoje em dia se chama de microbiota intestinal, né? Então você precisa ter uma boa microbiota intestinal para ter boa saúde, porque elas participam de diversas coisas lá também, né? Que eu já vou explicar para vocês. Então essas bactérias, elas são os soldadinhos do bem ali também, né? Junto com o seu sistema imunológico. Agora, você também, né, está sempre ali de frente com bactérias do mal, com fungos, com vírus. E aí vai de você, vai da sua escolha, né, quem que você vai alimentar. Porque as bactérias do bem gostam de um tipo de alimento, gostam de um tipo de comportamento, de um tipo de hábito da sua vida. E as bactérias do mal gostam de um outro tipo de comida, de um outro tipo de comportamento. Você vai escolher quem que você alimenta mais. E quanto mais você alimentar determinada classe, né, determinada microbiota ali de bactérias, ali vai ser um espelho, né, de quem você vai ser também externamente e na sua saúde, ok? Então é muito importante a gente sempre escolher, né? Eu gosto de pensar assim, quando não me dá vontade de comer alguma tranqueira ou de ficar comendo pão, né? De um monte de coisa que eu sei que não vai ser legal, eu fico pensando, né? Quem que eu quero alimentar? As bactérias boas ou as bactérias ruins, né? Essas bactérias ruins, elas também vivem do que a gente dá para elas.
Então, assim, para introduzir, bom dia, bom dia. Para introduzir é isso, é você saber que você é um universo e você abriga diversos seres vivos extremamente importantes nessa composição aí. Do jeito que no macrocosmos também existe um universo e você também é um micro-organismo ali, essencial também para o universo, né? E aí você é um micro-organismo do bem para o universo ou você é um micro-organismo que não está agregando muito, né? Então a gente tem sempre também que fazer essa relação, porque é muito importante, né? Tem as questões energéticas e as questões emocionais sempre correlacionadas, ok? E aí voltando um pouquinho, bom dia. Voltando um pouquinho, bom dia, meninas. Voltando um pouquinho, então, para a gente entender a importância do intestino, a gente vai voltar um pouquinho no papo da digestão, tá? Que eu comecei ontem falando, então, se vocês não assistiram, é legal vocês assistirem o vídeo da terça, que é sobre imunidade, o vídeo de ontem, que eu comecei a falar sobre a digestão. E repetindo que vocês chegaram agora, é muito importante vocês entenderem, né, sobre a digestão e entender como ela é fundamental, né, na vida de vocês. Ter uma boa digestão é o que vai definir realmente quem você é, né? Se você tem uma boa digestão, você está absorvendo os nutrientes, você está sendo bem nutrido, está alimentando o exército do bem, que é o seu sistema imunológico, você está alimentando as bactérias do bem, que é a sua microbiota intestinal, e você está com tudo equilibrado e tudo saudável, tá? Se você não tem uma boa digestão, você está muito pelo contrário, além de estar se desnutrindo, né, não está levando os nutrientes necessários para o seu organismo, você também pode estar criando toxinas no seu organismo, e essas toxinas é o que vai ser a base ali para começo de inflamação, para começo de qualquer desequilíbrio, tá? Então, a gente entender realmente isso, né, a importância mesmo da digestão e o quanto ela é complexa e o quanto ela vai afetar o seu sistema imunológico, principalmente, mas é uma cadeia ali, porque no seu corpo tá tudo ligado, né? Então, se ela vai afetar seu sistema imunológico, ela também vai afetar seu sistema endócrino, seu sistema nervoso, tá tudo muito relacionado, tá? Então, é muito importante a gente cuidar da digestão. E aí, ontem eu expliquei, né, que a digestão começa antes mesmo da gente colocar o alimento para dentro da boca, porque quando a gente olha para o alimento, a gente já avisa para o cérebro, né, que a gente está com fome, a gente já acende o nosso fogo ali digestivo, e esse fogo é muito importante para digerir bem os alimentos, né? Então, quando você olha para esse alimento, você já vai até salivando mais, você já está mandando informação para o teu cérebro já está mandando para o seu corpo vários hormônios ali que são importantes, né, na produção de enzimas para poder fazer essa digestão. Então, por isso que você tem que comer exatamente quando, e só quando você tem fome, né? A gente não pode comer só porque o mundo e a sociedade falou que o certo é comer de 3 em 3 horas. Não, a gente tem que comer quando a gente tem fome e ponto. Por quê? Porque quando a gente realmente tem fome, a gente está criando todo a gente está preparando todo o organismo para digestão. Agora, quando a gente não tem fome, a gente está comendo, o corpo não precisa daquilo no momento e a digestão vai ser mais difícil, vai ser mais lenta, e a digestão mais lenta pode, né, não digerir direito, e quando não digere direito vira toxina, ok? Então eu expliquei ontem bastante sobre isso, depois o alimento entrando na boca, né, o pH da boca, tudo direitinho, desceu pelo esôfago, passou pelo estômago, a gente precisa ter um bom pH também no estômago, nem ácido demais, né, nem alcalino demais. Quem toma muito omeprazol da vida acaba deixando o estômago muito alcalino, tira toda a acidez do estômago e isso não é legal. O estômago precisa ter uma acidez boa para poder fazer essa digestão e também para poder combater as bactérias que não são do bem, né? Então, quando você come, você pode estar ingerindo alguns micro-organismos que o seu estômago é capaz de matar de acordo com a acidez dele. Se ele tá com a acidez lá bacana, ele consegue, né, matar esses micro-organismos antes mesmo de passar para o intestino, né? Agora, se a acidez não tá legal, não consegue. Isso tudo expliquei bem detalhadinho ontem, ok? Depois, né, no estômago, digeriu lá a comida, se foi bem digerida, ela já tá bem um bolinho mesmo, uma massinha. Essa massinha chama quimo. Essa massinha vai pro intestino delgado.
No intestino delgado, a gente também tem outras enzimas produzidas pelo pâncreas que também continuam ajudando neste processo de digestão, ok? Então, o pâncreas, olha como ele é importante, né? Ele é muito importante na produção da insulina, né? Que é um hormônio, então ele é uma glândula, mas ele também produz enzimas ali que também são essenciais na saúde e na digestão, principalmente ali já no intestino. Então, através dessas enzimas que o pâncreas produz, continua lá a digestão no intestino delgado, é onde está essa microbiota intestinal maravilhosa, né? E aí, se tá tudo certinho, tá tudo bem, o seu estômago fez a digestão direito, foi a massinha lá pro seu intestino, a microbiota tá saudável, está acontecendo todo o processo de digestão, o seu corpo, ele vai fazer o quê? Ele vai lá no intestino já. Eu vou explicar bem explicadinho para vocês, né, como que funciona, mas o próprio intestino já consegue absorver vários nutrientes dessa massinha, desse alimento. Esses nutrientes são absorvidos ali no intestino, vão para a corrente sanguínea e vão indo para onde precisa ir cada um desses nutrientes. Agora, e o que não é nutriente, né, o que é antinutriente, se você está saudável, está tudo certinho, o que é antinutriente continua indo para o intestino grosso, né, que é onde vai realmente fazer o bolo fecal, que também precisa estar saudável para você poder ir todos os dias ao banheiro e fazer o seu cocô lá bonitinho, direitinho, do jeito que tem que fazer. E aí, como que funciona? Como que é mesmo lá dentro do seu intestino? Lá dentro do seu intestino é como se fosse assim, você tem as paredes, né, do intestino, você tem as mucosas, você tem a produção de muco. Então eu falo muito, né, dessa questão do pH. A gente tem que ter um pH determinado na boca, que é diferente do pH do seu estômago, que é diferente do pH vaginal. E todo esse pH, toda essa acidez de cada um desses órgãos, né, de cada uma das nossas barreiras de proteção, tem lá a acidez necessária e todas as paredes, né, dos nossos órgãos têm mucosas. E no estômago não, no intestino é a mesma coisa, a gente tem mucosas de proteção ali, né, que são muito importantes para proteger essas bactérias do bem e para fazer mesmo uma barreira ali de proteção do intestino. Fora dessas mucosas, o intestino pensa como se ele fosse um tubinho e ele possui algumas células ali, eu queria ver se eu conseguia desenhar para vocês, deixa eu ver. Vou fazer um desenho aqui para ver se fica fácil de vocês entenderem. É um desenho bem tosco, tá, gente? Cada celulinha dessa, não sei se tá dando para ver direito, se chamam enterócitos, tá bom? Enterócitos. São o quê? Eles são fundamentais, primeiro, porque eles são bem juntinhos, tá vendo? Eles têm até como se fossem uns grampinhos aqui entre um e outro, que se chamam junção T, ou tie junction, que é realmente para deixar eles bem grudadinhos para que nada passe aqui para fora do intestino, para a circulação sanguínea, nada que não é para passar. Essas vilosidades de cima, que parecem umas ondinhas, são como se fossem uns pelinhos, uns microtúbulos, né? Que vão entrar em contato com o alimento. O alimento, né, tá passando por aqui. Aí essas vilosidades aqui, entrando em contato com o alimento, é o que vai absorver, como se fosse sugar, né? Essas células vão meio que sugar os nutrientes do alimento que vão passar por aqui e vão cair na corrente sanguínea e vão para onde precisam ir, ok? Isso se chama uma boa permeabilidade intestinal, tá tudo certinho, tá tudo equilibradinho, tem o muco, tem os enterócitos, tem as tie junctions que não tá deixando passar nada de errado, tá tudo certinho, tá? Agora eu vou desenhar o que acontece quando a gente tá com disbiose intestinal. O que é a disbiose? É o desequilíbrio intestinal, tá?
E também isso vai mudando também com o passar do tempo, tá? Quanto mais velhinha a gente vai ficando, mais também vai mudando. As vilosidades aqui vão ficando menores, o contato com o alimento vai ficando mais difícil. E aqui, ó, aquela parte que era toda juntinha, tava sempre um enterócito bem grudadinho no outro, tá vendo? Agora não tá mais, tá separado, vai separando. Como que separa? O que acontece para separar esses enterócitos, fazer essa abertura, deixar hiperpermeável que a gente fala? As inflamações. Então, se você come muito errado, você está com a microbiota intestinal de vocês está alterada, então você está com mais bactérias do mal do que bactérias do bem, mais fungos. Tá com toda uma alteração, né? Desde o seu sistema digestivo ou várias outras alterações no seu corpo. Você está inflamada, né? Como eu sempre digo em vários vídeos. Qualquer processo de desequilíbrio ou qualquer coisa que o seu sistema imunológico não reconhece como natural do seu corpo, ele vai começar a lançar inflamações. E qualquer inflamação meio que dá uma inchada. Sabe quando você bate muito forte em algum lugar e você vê que dá uma inchadinha, né? Essa inflamação vai inchando ali no seu intestino e vai fazendo realmente essa separação aí desses enterócitos, tá? Só que aí qual que é o problema? Essa passagem que a inflamação causa, porque tirou as tight junctions, né? Que era juntinho, a inflamação fez ela. Então era como se fosse assim, né? Vamos pensar que os enterócitos estão todos grudadinhos. Vai inflamando, ele vai fazendo o quê? Ele vai fazendo assim, ó. Ele vai separando. Essa separação vai sendo a abertura, como se estivesse dando porta de entrada para várias coisas que não são legais e que vão cair na sua corrente sanguínea. Como, por exemplo, alimentos mal digeridos, né? Então, por exemplo, você mastigou muito mal uma carne. Essa carne já foi lá pro seu estômago, não super bem mastigadinha, não super bem já num processo adiantado ali de digestão. Chegou no seu estômago não tem acidez o suficiente para continuar digerindo essa carne. Ou seja, aquele bolinho, aquela massinha que era para você fazer, né, virar para ir pro seu intestino, já não virou uma massinha. Tem ainda pedacinhos ali de carne que não foram digeridas. Foi lá pro seu intestino. Se o seu intestino tá com as junções todas bonitinhas, juntinhas, mesmo que eventualmente entrou lá um pedaço de carne a mais que não era para entrar, o que vai acontecer? Não vai passar. Não vai passar para a corrente sanguínea. Por quê? Porque tá tudo fechadinho. Então, eventualmente, aconteceu, você é saudável, você se cuida, mas você eventualmente não digeriu direito um alimento. Esse alimento mal digerido não passou ali. Ele vai causar um desequilíbrio ali, né, por um tempo no intestino, mas o seu corpo se regula naturalmente e vai acabar sendo eliminado nas fezes. Isso se tiver tudo certinho, se você tá saudável. Isso for uma coisa pontual que você não digeriu direito, tá? Agora pensa, você come tranqueira todo dia, não digere direito todos os dias, tá mandando coisas lá pro seu organismo todos os dias, não é uma coisa que aconteceu uma vez só. Isso tudo vai causando a inflamação, e isso tudo está causando a abertura desses enterócitos. Você não digeriu direito a carne, aquele pedacinho de carne que tá lá no seu intestino, a sua mucosa não está saudável, as bactérias do bem estão morrendo, porque elas não estão sendo bem alimentadas. O que está acontecendo com aquele pedaço de carne? Aquele pedaço de carne vai passar por aqui e vai cair na corrente sanguínea. E qualquer outra coisa mal digerida pelo seu corpo e, além, né, do alimento mal digerido, pode passar um vírus, um fungo, uma bactéria que não é legal, os xenobióticos. O que são os xenobióticos? São todos compostos e substâncias que a gente usa no dia a dia, né? E que tem substâncias que não são reconhecidas pelo nosso corpo, né? Então, por exemplo, agrotóxico do alimento, que a gente nem vê muito, mas tá lá. Você foi comer um alimento com agrotóxico ou usou um desodorante com metal pesado. Tudo isso está entrando no seu organismo de alguma maneira. O que entrou e que vai passar, o desodorante eu dei um exemplo, mas esse vai cair direto na corrente sanguínea, né? Mas principalmente da alimentação. Vamos continuar ali no pesticida, vai comer um alimento ali que está cheio de agrotóxico.
é um xenobiótico. Você comeu, foi parar lá no seu intestino. Se você tá com essa barreira aberta, com essa porta de entrada aberta e sem a proteção das suas mucosas e sem a proteção das bactérias do bem, esses componentes do pesticida que não são legais para o seu corpo, eles vão vazar lá para sua corrente sanguínea. Eles vão cair na corrente sanguínea como toxina. Então, vocês entendem que existem diversas maneiras, infelizmente, de ir parar lá várias toxinas para o nosso corpo? E é o que eu digo sempre, né? Porque as pessoas ficam desesperadas, vêm me procurar desesperadas. Débora, mas então o que eu faço? O que eu faço? Porque a gente não tem como evitar, né? Não comer nunca mais agrotóxico nenhum. Não tem como. A gente não tem como evitar, às vezes na correria do dia a dia, às vezes é sem querer, né? E a gente come ali errado e vai parar ali alguma coisa mal digerida no nosso estômago. Como que a gente faz? Se você tem o máximo que você pode de hábitos de vida saudável, de uma alimentação saudável, se você conhece o seu corpo, você tenta realmente nutrir o máximo que você pode esse seu corpo, e etc, você está criando condições para o seu organismo inteiro, boca, estômago, intestino, fígado, pâncreas, sistema nervoso, etc, você está dando condições totais para o seu organismo de combater essas toxinas. Primeiro, se você é saudável, a sua barreira intestinal nem vai estar lá aberta, ela vai estar lá fechadinha. Eita, ela vai estar assim, ela não vai estar assim. Agora, se ela estiver assim, e o seu fígado ainda tiver capacidade de fazer uma boa detoxificação, ainda ok também. Né? O seu fígado vai lá e vai também dar um jeito, vai lá fazer todo o processo que é natural dele todos os dias de fazer a detoxificação, tá? Então, assim, é todo um mecanismo, né? Ah, não tá muito legal aqui, mas ainda tem chance, né? O seu sistema imunológico também, ele tá lá para quê? Essa toxina caiu na sua corrente sanguínea, o seu sistema imunológico, ele vai reconhecer como um ser estranho e ele vai atacar, como? Com pequena inflamação. Como eu expliquei na terça-feira. Então, quem não assistiu o vídeo, assiste lá, né? Agora, uma inflamação que acontece de vez em quando, legal, o seu próprio corpo está reagindo. O que não dá para ser isso todos os dias. Almoço, jantar, aconteceu tudo isso, comeu errado, foi para o intestino, não foi legal, não fez digestão, caiu na corrente sanguínea, é inflamação atrás de inflamação. Agora eu fiz um suco de morango com batata com açafrão e tâmaras. Ai, que delícia! Maravilhoso, parabéns. Batata Yacon maravilhosa, o açafrão maravilhoso, a tâmara maravilhosa, o morango maravilhoso. Morango, né, se fosse orgânico, melhor ainda. Eu sei que é muito difícil, né? A gente ter morango orgânico aí é fácil. Eu mesma, meu filho ama morango, né? Então, assim, eu vou na feira, eu compro, eu deixo lá de molho, no bicarbonato um pouquinho, tento dar um jeitinho pra ver se dá uma aliviada, né? Mas é essa a questão que eu falo, a gente tá com vontade de comer um morango, ele não é orgânico, ele pode vir com algum resquício de pesticida, de agrotóxico. A gente foi comer um morango e ele é saudável, né? Então, a gente foi comer um morango. Se o nosso corpo está saudável, está equilibrado, a gente vai dar conta de metabolizar e detoxificar esse pesticida do morango e ponto. Por quê? Porque a gente come muito mais saudável do que não saudável. Então, tá tudo certo. Entende? Agora, se a gente só come açúcar, carboidrato, gordura que não é legal, né? Gorduras ruins, porque tem gorduras boas e tem gorduras ruins. Se a gente come tudo errado e a gente cria todo esse ambiente inflamatório dentro do corpo, aí talvez até mesmo o agrotóxico de pouquinha quantidade de morango pode te fazer muito mal. Por quê? Porque seu corpo não vai ser capaz de detoxificar. Entende? Por isso que a gente tem que pensar, né, nesse equilíbrio, que o corpo tem que ter capacidade sozinho, né? Ele tem que ter essa capacidade sozinho de equilibrar tudo e de fazer essa desintoxicação naturalmente, como? Estando saudável, ok? Então, gente, o intestino, né, para começar, a gente precisa prestar atenção mesmo, né?
E entender que essa questão das mucosas, que essa questão dessas celulinhas ali tem que estar juntinhas, a microbiota, né, as bactérias do bem. Essas bactérias do bem, gente, elas são importantíssimas, vocês não têm ideia. Na hora da produção ali dos próprios soldadinhos do sistema imunológico, várias células importantíssimas do sistema imunológico, como por exemplo os macrófagos, que eu expliquei muito na aula de terça-feira, na live de terça-feira, né? É produzido ali no intestino com a ajuda dessas bactérias do bem. Essas bactérias do bem ajudam nessa proteção das mucosas. As bactérias do bem ajudam nessa proteção dessas barreiras. As bactérias do bem ajudam nessa seleção do que é nutriente para ser absorvido pelas células e ir para a corrente sanguínea. Tudo isso é com a ajuda das bactérias do bem. Elas são a população a serviço do mundo, que é você. Você é um mundo, né? Nós, seres humanos, nós não precisamos ajudar o planeta Terra a ser melhor? Cada uma de nós, né, não faz a nossa parte aqui? E deveria ser assim, pelo menos, né, com a maioria das pessoas. Cada uma trabalha ali, tem uma função essencial, né, cuidando do planeta. E as bactérias do bem lá no seu intestino é a mesma coisa. Cada uma delas ali tem várias funções especiais. E existem uma infinidade de tipos de bactérias, que também é muito importante vocês entenderem. Quando a gente fala de microbiota intestinal, a gente não está falando de Yakult só, de iogurte Activia. Tá? Principalmente, gente, primeiro, né? Vamos entrar um pouquinho agora nos probióticos, né? Depois eu volto lá para acabar de falar do intestino. Os probióticos, que são essas bactérias do bem, né? Então, probióticos a gente pode a gente pode ingerir e fazer um reflorestamento, né? Uma recomposição mesmo dessa microbiota através dos probióticos. Mas, Yakult é legal para fazer essa reposição? Não, primeiro, porque o Yakult ele é cheinho de açúcar. Segundo, porque ele tem pouca, como eu vou dizer, ele tem só uma espécie ali, uma raça ali de bactéria, vamos dizer assim. A gente, nós seres humanos na Terra, cada um, não somos várias raças diferentes, né? Tem os brancos, os pardos, os negros, os mestiços, os japoneses, os altos, baixos, gordos, magros, não tem? Então, lá também é a mesma coisa, são as cepas, isso mesmo, Nanda. São as cepas, então a gente tem diferentes cepas. E, por exemplo, o Yakult não tem várias cepas, não tem uma grande variedade. Os iogurtes, né, comprados ali no supermercado, geralmente tem essa questão, pouca diversidade de cepas, muito açúcar, e eles passam, né, por processo assim, foi fabricado, lá na indústria, lá na empresa. Teve toda a questão do transporte para chegar no supermercado. Às vezes, muitos supermercados não fazem uma boa estocagem, um bom armazenamento ali, uma boa refrigeração. Aí você foi no supermercado, comprou lá um monte de Yakult, de iogurte, colocou no carro, linda, maravilhosa, mas antes de chegar em casa, você ainda saiu do mercado, passou na farmácia, passou não sei aonde, no açougue, não sei aonde, até você chegar em casa, guardar as compras e voltar com esse iogurte para a geladeira, olha quanto tempo também ficou fora. Tudo isso também pode matar a qualquer momento esses serizinhos, são seres vivos e precisam de um ambiente ali propício, principalmente mais refrigerado. Tá? Por isso que eu não aconselho, né, esses iogurtes prontos ou Yakult. Quais são as melhores fontes de probiótico, fontes naturais dos alimentos? Primeiro, o kefir. O kefir é maravilhoso, riquíssimo em probiótico. Eu já fiz vários vídeos falando do kefir. Tem o kefir de água e tem o kefir de leite, né? O próprio iogurte, sim, mas eu sempre sou a favor do iogurte lá feito em casa. E o iogurte tem a questão da lactose, que eu também sempre falo, né? Porque o kefir, o que acontece? Essas bactérias do bem ali, quando a gente coloca o leite, por exemplo, no kefir, o alimento da bactéria do bem é o açúcar, é a lactose. É isso que vai fazer gerar o iogurte do kefir. Então, a bactéria vai lá, ela come toda a lactose, né? E aí virou lá o iogurte de kefir. Ou seja, esse iogurte de kefir, ele já não tem mais lactose. Ele é melhor digerido pelo nosso corpo. Um iogurte normal, feito em casa, ele tem lactose.
Então a gente tem que prestar atenção se a gente está equilibrada, saudável, né? Tá com tudo certinho. Tomar um iogurte uma vez na semana, 2 vezes na semana, tudo tem que ter equilíbrio, né? A gente tem que ter variedade dentro do nosso organismo, da nossa alimentação. Então a gente vai tomar iogurte todos os dias? Não. Mas 1 vez, 2 vezes na semana, se você está equilibrada, não tem problema nenhum. Né? Agora, se você já sabe ou já tem vários sintomas, né? Depois eu vou falar dos sintomas para a gente diagnosticar aí uma possível disbiose, que é um desequilíbrio intestinal. Se você já está desequilibrado, a gente faz todo um processo de desintoxicação e de retirada de vários alimentos. Então, a gente não colocaria o iogurte, né? Mas dá para fazer o iogurte em casa também, que é fonte muito rica de probióticos. Outra fonte de probióticos, a kombucha, né? Que é aquele meio que refrigerantezinho natural. O chucrute eu ainda quero fazer. Eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês que é muito fácil de fazer, é gostoso, é barato e também é uma fonte riquíssima de probióticos. Os fermentados, né? A maioria dos fermentados são fontes de probiótico. Porque quando a gente vai fermentando determinado alimento, né? A gente está aumentando lá a classe de bactérias. O chucrute é o repolho com sal. Ponto. O rejuvelac, isso mesmo. O vinagre de maçã natural e orgânico é fonte também de probiótico. Então a gente pode ter fontes naturais na alimentação mesmo, boas fontes de probiótico. E quando a gente está equilibrado e saudável, basta. A gente pode até fazer uma suplementação 1 vez por ano para fazer lá um reflorestamento. Eu falo reflorestamento, né? Não é nem flora, é fauna, né? Porque é tudo que ser vivo. Mas a gente faz um reflorestamento ali 1 vez por ano. Agora, se a gente está saudável, na alimentação mesmo já basta, tá? Agora, se a gente não está saudável, se a gente está de alguma maneira desequilibrada, gengibre. É o gengibre fermentado que você diz? Eu não conheço essa palavra gingerbug, mas deve ser aquele gengibre fermentado. Também é ótimo. Tudo que é fermentado e saudável e natural é boa fonte de probiótico, tá? Sim, é muito bom também. Tudo que é fermentado ali, mas de uma forma natural, é bom. Esses fermentados, por exemplo, igual do repolho, dá para fazer fermentado de um monte de coisa, de beterraba, de cenoura. Quem é muito boa nisso é a Conceição Trucon. Vocês conhecem? Tem o Instagram dela. Ela é maravilhosa e ela vive ensinando lá um monte de fonte lá, de coisa legal. De legumes mesmo, coisas naturais que dá pra gente fazer. Conceição Trucon, depois vocês procuram lá. É do Doce Limão. Ela tem um site, ela é bem bacana. Então, tem várias fontes. Agora, se você acha, né, 1 vez por ano é bacana, vamos fazer aí um geral, vamos como é que fala? Repovoar ali, né, dentro do nosso intestino, algumas cepas ali. Gosta da Conceição? Aí, ó, conhece, legal. Aí a gente pode fazer a suplementação com os probióticos encapsulados mesmo. Então, como? A gente pode mandar fazer numa farmácia manipulada, né? As diferentes cepas ali, tem os lactobacilos, tem bifidobacterium, tem bacteroidetes, né? Tem várias cepas que a gente pode colocar, raminosos, tem várias cepas e cada cepa também tem uma função, né, mais específica para o nosso corpo, tá? Aí a gente faz essa suplementação, ou mandando fazer na farmácia, ou a gente até tem muitos sites, muitos bons probióticos que a gente consegue comprar pela internet mesmo, não são muito baratos, mas vale muito a pena, porque é o que eu tô falando, eles vão fazer todo esse reequilíbrio intestinal, né, e vão ajudar aí na questão, em toda essa questão aí, né, da sua saúde e também na questão das emoções que eu já vou falar daqui a pouquinho, tá? Eu só preciso voltar e fechar um pouquinho ali ainda a parte da comida, né, da absorção desses nutrientes, etc. Então, assim, ó, vou mostrar de novo o desenho, bom dia para quem tá chegando. Um desenho bem lindo que eu fiz, maravilhoso, artístico. Aqui, gente, é o intestino, os enterócitos, que são as células do intestino, as vilosidades dos enterócitos, que tem essa ligação ali com o alimento e que vai ajudar a absorver os nutrientes. Um intestino equilibrado tem esses enterócitos desse jeito, bem fechadinho, bonitinho, vai apenas absorver o que é de nutriente para cair na corrente sanguínea. Um intestino desequilibrado já tem uma bela de uma abertura aqui, bela não, tá? Uma feia, né? Uma abertura que não é legal, desses enterócitos, as vilosidades também vão ficando desgastadas e a gente cria esse ambiente propício para
fazer passar aqui pelo intestino o que não é legal, o que não é para passar, né? O que é de toxina, o que é de alimento mal digerido, tudo que não é legal que pode passar e cair na corrente sanguínea. Então a gente tem que cuidar e voltar a equilibrar esse intestino, tá? No intestino saudável, o nutriente o que for de nutriente vai passar, o que for de antinutriente vai continuar através das enzimas que o pâncreas está lá liberando para o intestino delgado, vai continuar sendo digerido para virar o bolo fecal, para ir para o intestino grosso, para poder sair nas fezes, tá? Então, que também é outra questão muito importante. As fezes, vocês têm que começar a olhar o cocô de vocês, né? Cocô muito ressecado, cocô muito só de bolinha, não é legal, é sinal de desequilíbrio, pode ser também sinal de desidratação. Além da desnutrição, além de ser um sinal de desnutrição, pode ser um sinal de desidratação. Então, tá com prisão de ventre, vamos embora beber muito mais água. É tão simples e às vezes as pessoas nem param para pensar, né? Hidrata mais, porque quanto mais você hidrata essa massinha, esse bolo fecal aí, né? Mais fácil ele se forma ali no intestino grosso para depois você conseguir fazer seu cocô bonitinho. O cocô também, diarreia, desequilíbrio. Cocô muito volumoso, desequilíbrio. Sabe o que significa cocô muito volumoso? Significa que você comeu mais porcaria, que você está eliminando só bolo fecal e não teve muito nutriente. Não foi absorvido muito nutriente, tá? Então, tudo isso vocês têm que prestar bastante atenção. Água, então, é importantíssimo, né? As fibras, que daí eu vou voltar a falar ali, né? Junto com os probióticos. Então, as fibras são muito importantes para tudo isso, né? E também uma forma de você analisar. Então, assim, como a gente analisa se nosso intestino tá bom ou não? Através da digestão. Então, se você tá com uma boa digestão, já é um passo. Se você tá com uma má digestão, presta atenção, porque às vezes a gente só fica focando no estômago. É problema no estômago, é problema no estômago. E muitas vezes já não é só o estômago, já é um problema grave no intestino. A barriga muito inchada, né? Aquela barriga mais dura, estufada. Esse próprio estufamento, o cocô, né? Então tudo isso já é um método de diagnóstico que vocês podem analisar no dia a dia de vocês, né? Alergias, baixa imunidade. Tá com a imunidade baixa? Tá com desequilíbrio no intestino também. Por quê? Porque os soldadinhos do seu sistema imunológico são, muitos deles, produzidos ou amadurecidos no seu intestino. Essas células do seu sistema imunológico. Então, tá com o sistema imunológico baixo? Vai prestar atenção no intestino. Tá com alergias, tá com rinite, tá sentindo muito mucosa? Dá uma olhada no intestino. Sabe uma coisa muito legal também que eu aprendi, que é batata também, né? É sinal de desnutrição. E isso tem a ver com as fezes ali também. A unha. Presta atenção na unha de vocês. Sabe quando forma ondinhas na unha? Quanto mais ondinhas ou rachadurinhas ou coisinhas na unha de vocês tiver, é mais sinal de desidratação ou de desnutrição, que tem muito a ver com o intestino. A unha precisa estar lisinha, sem muitas ondas, né? Ela geralmente é mais lisinha. Então, também é um método de você perceber, ok? E outra coisa importante do intestino para a gente começar a fechar aqui é essa ligação que ele tem com o sistema nervoso. É uma ligação muito grande. A gente tem um nervo que se chama nervo vago. Ele funciona como se fosse um condutor de tudo que é produzido e acontece no intestino, vai diretamente para o seu sistema nervoso, lá para o seu cérebro. Então, outro diagnóstico que você tem que começar a prestar atenção em você mesmo é como que estão as suas emoções, como que está seu estado mental, a sua cognição, a sua capacidade de concentração, também tem a ver com o intestino. Por quê? O sistema imunológico, que é muito importante, que é produzido lá, e também vários neurotransmissores importantes para a nossa saúde, bem-estar, alegria, até essa capacidade cognitiva, são também produzidos no intestino com a ajuda das bactérias. Então, por exemplo, você comeu uma banana, fonte rica de triptofano, que é um aminoácido. Esse aminoácido ele é essencial para quem quer ter uma boa saúde emocional, alegria, bem-estar, para quem quer dormir bem, né? A gente precisa do triptofano. Então, se você vai lá, você comeu uma banana achando que você está arrasando, e você está arrasando porque a banana é saudável, mas se você está desequilibrada,
Você não absorveu todos os nutrientes, o seu intestino está com desbiose, não tem as bactérias lá, né, o suficiente, você não conseguiu fazer a conversão desse triptofano. E aí não vai te dar todas essas sensações legais. O triptofano lá no seu intestino, com a ajuda dessas bactérias, ele vai ser convertido na serotonina, que é o neurotransmissor precursor aí também, né, de saúde, prazer, bem-estar, alegria. Serotonina, dopamina, ocitocina, tudo isso tem ligação. Essa produção, essa conversão do triptofano na serotonina também vai chegar lá, né, no seu nervo, através desse nervo vago, vai chegar lá no seu sistema nervoso. Essa serotonina bem produzida à noite vai se converter em melatonina, que também é importantíssima no processo de renovação celular, no processo de detoxificação, no processo de antioxidação do seu corpo. Então, olha como tá ligado. Comer uma banana lá, né? Tô dando um exemplo. Comer uma banana. Se for tudo certinho, ela vai ser absorvida lá no seu intestino, vai ter o triptofano, vai virar a serotonina, vai subir pelo nervo vago, vai chegar lá à noite, vai ser convertida em melatonina, que vai ajudar em todo o processo de renovação celular. Olha como tá tudo ligado. Agora, pelo contrário, está totalmente desequilibrada, está com desbiose, seu intestino tá tudo avacalhado lá. Comeu a banana, o triptofano não tem condições ali no seu intestino de ser convertido em nada. Cadê a serotonina? Aí as pessoas ficam depressivas, angustiadas, ansiosas. E isso vai, consequentemente, né, além de mexer com o sistema nervoso, vai acabar liberando hormônios que não são legais. Então aí aumenta a produção de hormônio, por exemplo, como o cortisol, que vai causar mais estresse ainda, e aí é uma bola de neve. Então entende como é muito importante essa saúde do seu intestino, como é muito importante você ter essa microbiota ali ajudando, né, trabalhando a seu favor ali na produção dos soldadinhos do sistema imunológico, na produção ali dos neurotransmissores bacanas que vão ajudar todo o seu sistema nervoso, entende? Então é isso, e como que a gente faz então, né, para ter essa boa saúde intestinal, para a gente ter esse reequilíbrio? Eu vou falar bastante amanhã, né, porque eu cuido muito da modulação intestinal dentro do meu protocolo ortomolecular, é a base. O primeiro passo ali no meu protocolo ortomolecular é a modulação intestinal, né? Mas assim, para vocês terem uma ideia, a gente precisa primeiro fazer a retirada. Retirada do quê? De alimentos potenciais inflamatórios. E quais são os alimentos potenciais inflamatórios? Os alimentos que não são bem digeridos pelo seu corpo, e cada corpo é um corpo. Então, eu posso digerir bem feijão e você não. Eu posso digerir bem a cafeína do café e você não. Isso também exige autoconhecimento, ok? Então, a gente precisa ter uma boa digestão. Para a gente ter uma boa digestão, a gente precisa retirar alguns alimentos, que pode ser diferente de caso a caso, mas tem alguns alimentos que realmente tem que ser retirado por todo mundo. Como, por exemplo, o açúcar, que é o principal de todos. Açúcar é alimento de bactéria do mal. Açúcar é alimento de fungo. Entende? Açúcar é alimento dos que a gente não quer. Bactéria boa não gosta de açúcar. Quem gosta de açúcar são as bactérias ruins. Então a gente tira açúcar, a gente tira a lactose, a gente tira o glúten, a gente tira os carboidratos refinados de alto índice glicêmico. Todos esses alimentos potenciais inflamatórios. Alimentos também muito ácidos, dependendo do caso, também é necessário fazer essa retirada, né? Qual o probiótico? Eu já vou falar, tá? Açúcar, lácteos, glúten e óleos. Isso mesmo. Os óleos, óleos, a gente tem diversos tipos de óleos. A gente tem óleo bom e a gente tem óleo ruim, tá? São as gorduras boas e as gorduras ruins. Quais gorduras que a gente vai tirar? As gorduras saturadas, as gorduras trans. O ômega 6, que tem alto potencial inflamatório, então a gente tem que dar uma maneirada. Ele é necessário no nosso corpo, mas a gente tem que maneirar. E como que a gente maneira? Tirando óleos vegetais. Aquele óleo de soja, de milho, de canola, né? Fritura. Tira. E o que a gente vai colocar no lugar? Óleos bons. Óleos bons. Gorduras boas, gordura do abacate, gordura da manteiga ghee, gordura do óleo de coco, gordura do azeite.
a gente vai colocar outras gorduras que são essenciais, inclusive do ômega 3, que eu fiz um post ontem falando que ele é extremamente essencial para essa questão aí anti-inflamatória, ok? Então a gente coloca também o ômega 3. A gente, para, por exemplo, questões fúngicas, né? Então, tô desequilibrada, tenho candidíase, eu tô com qualquer processo aí alérgico, fúngico, né? Se a gente sabe que é fúngico mesmo. E a gente também pode ajudar ali com óleos essenciais, tem óleos essenciais excelentes para ajudar a tratar, como por exemplo o de melaleuca, né, que é o tea tree, o de louro, de tomilho. A gente tem, né, no protocolo também, eu indico para algumas mulheres, isso seria bom vocês fazerem sempre com orientação, tá? Mas em processos fúngicos, o óleo de orégano, cápsula de óleo de orégano, que ajuda muito também. Então, a gente precisa fazer retirada desses alimentos, né? Porque a gente vai começar a matar todos esses micro-organismos que não são do bem, que são do mal. Eles não vão encontrar morada ali, né? Eles vão morrer de fome, você não está alimentando eles. E você, pelo contrário, vai começar a alimentar ali os bons. Você colocou probióticos, né? Você repôs ali a microbiota, está colocando probióticos para dentro do corpo e principalmente você está alimentando esses probióticos. Você está começando a dar coisas boas para esses probióticos. E o que o probiótico gosta? O que as bactérias do bem gostam? Adquiri recentemente a chia branca e amei. Olha que legal! A chia também é muito boa. Qual que são os alimentos ali dos probióticos? São os pré-bióticos. O ômega 3, a linhaça, fonte rica de ômega 3, a chia, os peixes. Mas se você não consome muito nenhum desses, aí é necessário suplementar mesmo com cápsula. Eu sou a favor de cápsula de ômega 3, principalmente ômega 3. Eu falo que acho que todo mundo na vida, até meu filho de 6 anos, eu tô dando ômega 3 para ele já tem uns 6 meses. Ele tava um pouquinho acima do peso, né? Que aqui em casa de ferreiro espeto de pau, né? Eu falo pro meu marido, mas meu marido e meu filho, eles gostam muito das tranqueiras. E aí engordaram bastante, então foi uma das coisas que eu usei muito, foi o ômega 3 e já ajudou demais, né, no meu filho, demais. Então eu sou a favor do ômega 3 para todo mundo. Tem que tomar cuidado com o ômega 3 encapsulado também, ver lá, porque tem que estar escrito que também é livre de metais pesados, né? Porque os peixes hoje em dia, muitos estão muito contaminados com metal pesado. Então toma cuidado, porque às vezes você compra um ômega 3 paga muito barato, mas não tá nada lá escrito. Então tem grandes chances, né, dele estar contaminado com metal pesado. Aí não adianta nada, né? Você tá tomando para desinflamar, para desintoxicar, mas tá consumindo metal pesado, não vai resolver. Então tem que estar escrito lá, livre de metais pesados, procura bem, né, um que seja de confiança, tá? E aí, né, a gente vai alimentar essas bactérias do bem com os prebióticos. Os prebióticos no manipulado, quando a gente vai mandar fazer o manipulado dos probióticos, a gente já manda junto lá os oligosacarídeos, né? O FOS. Então já é um alimentinho lá, já vem junto. Agora, se você está tomando um comprado pronto ou está só consumindo kefir ou algum fermentado para essa reposição dos probióticos, então o que é ideal? Você usar alimentos realmente pré-bióticos, que são as fibras, então todo alimento fonte de fibras. O psyllium é muito bom, a aveia mesmo, a farinha de linhaça, tudo que é muito rico em fibra. As verduras, principalmente as folhas, né, verdes escuras e principalmente talos e cascas. Eu sei que cascas é muito complicado porque tem a questão dos agrotóxicos, né? Então, se pudesse usar orgânico, muito melhor. Mas casca é uma fonte muito rica de fibra e talo das verduras. Então, aquelas pessoas que tiram, vai comendo só a folhinha e vai tirando. Talo da rúcula, talo do agrião, talo da couve, talo da alface. Não faça isso. Porque ali, né, que tá a maior fonte de fibras, é o melhor alimento ali para os teus bichinhos do bem. Outra fonte riquíssima de prebiótico, que é maravilhosa, é a biomassa de banana verde. Que você pode fazer em casa, que eu também vou ver se um dia eu faço um vídeo para mostrar para vocês. Ou vocês podem comprar pronto também, que tá super fácil hoje em dia de achar a biomassa de banana verde. Aí vocês vão usar em várias receitas. Tem várias receitas aí na internet que dá para fazer a biomassa. É uma fonte riquíssima de prebiótico. Aspargos, aquela couve de Bruxelas, agora eu não tô lembrando demais, eu vou ver se depois eu escrevo para vocês, mas são fontes ricas de prebióticos que também são muito importantes porque são a comida dos seus probióticos. Se você também só vai colocando para dentro as bactérias do bem,
mas não come. Então, por exemplo, você fez todo um processo ali bonitinho de detoxificação por uma semana, aí começou a tomar lá o suplemento de probióticos, tá tudo lindo. Aí você fala, pronto, já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu vou voltar a viver normal. Aí você volta a comer lá, né, muito pão, muita batata frita, muito açúcar, etc, etc. Você vai matar de novo tudo aquilo que você colocou para dentro e vai voltar a alimentar as bactérias do mal, que elas crescem rapidinho se a gente descuidar, entende? Então tem que cultivar, né? Você tem que consumir os probióticos, mas tem que cultivar alimentando. E essas fibras vão ajudar também aonde? Lá no bolo fecal, né? Fazer um bolo fecal bonitinho, ideal para ser eliminado ali e realmente ir embora tudo que é antinutriente, tudo que o teu corpo não precisa. Indo embora, você está se livrando de diversas toxinas que são a causa da inflamação. Entenderam? Então, assim, é muito importante prestar atenção nos sintomas de vocês, ver lá, unha, a própria pele muito ressecada, pele sem brilho, sem vida, né? Cabelo caindo demais pode ter várias possibilidades, mas a principal é falta de determinadas vitaminas. Se tá com falta de determinadas vitaminas é porque o seu corpo não está absorvendo o suficiente. E isso tem também um quezinho lá no intestino, entende? Então presta atenção na digestão, se tá boa, se não tá. Comeu e o estômago faz assim, né? O estômago não, a barriga mesmo, incha. Tá com dificuldade de ir no banheiro, não tá fazendo o suficiente ou tá fazendo mole demais, tudo isso tem que prestar atenção. E aí faz essa retirada, né, e inclui os probióticos. Primeiro faz a retirada, tá, gente? Pelo menos por uma semana. É o meu primeiro protocolo ortomolecular, eu vou explicar mais amanhã. Mas primeiro faz a retirada para depois colocar os probióticos e depois continuar alimentando esses probióticos ali com os prebióticos. Tudo isso já vai ajudar em várias coisas, na sua imunidade. Nessa questão aí, né, do bem-estar, do prazer, você vai se sentir muito melhor, muito mais ativa, muito mais feliz. Porque você tá mandando ali pro seu sistema nervoso, né, a serotonina, por exemplo, que precisa pra gente viver feliz, alegre, entende? Então, o intestino, gente, ele tem um papel fundamental, ele é a base ali para todo o nosso sistema funcionar direitinho. É fundamental, ok? Quem não assistiu, eu aconselho que assista então os vídeos, né, de ontem, de antes de ontem, porque tá explicando bastante sobre a imunidade também, sobre a digestão. Amanhã eu vou falar com vocês a respeito do protocolo ortomolecular, o que é a terapia ortomolecular, como que a gente usa ela para melhorar a digestão, para melhorar a imunidade, para melhorar aí a saúde intestinal, o que dá para ser feito aí através da ortomolecular, que é maravilhosa, tá bom? Meninas, gratidão para quem passou, ficou por aqui, gratidão para quem vai assistir depois também. Qualquer dúvida pode me chamar lá no direct, beleza? Bom dia para vocês, beijo e até amanhã.